tarde, sou Homer Rego, publisher da Escola Legal, no canal A Escola Legal Conversa no YouTube. Hoje nós vamos entrevistar e bater um papo com José Moran, professor José Moran, designer de ecossistemas inovadores na educação, metodologias ativas, modelos híbridos, competências humanas e digitais. José, que é doutor em comunicação pela USP e professor de novas tecnologias na Escola de Comunicação e Artes até 2001 na USP, não é isso? Um dos fundadores da Escola do Futuro, professor. É isso aí. É isso aí? Não errei nada? Não errou. Só faltou dizer que eu sou espanhol, há muitos anos que moro aqui e sempre me dediquei à educação mais superior, em alguns momentos, alguns projetos em educação básica. E prazer estar aqui com vocês, e é a primeira vez que conversamos. Volmer, parabéns pelo teu trabalho, andei vendo na internet a revista e de projetos, gostei. Muito obrigado, professor. Deixa eu começar com uma pergunta básica. Já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu vou repetir. A Escola do Futuro, um projeto que o senhor idealizou alguns anos atrás na USP, nós já estamos no futuro, né? E a escola veio junto? Bom, a gente sempre está no presente e olhando para o futuro. Então, o futuro é algo que a gente nunca alcança, mas há 30 anos eu me coloquei essa questão quando começou a internet lá na USP, e eu dizia, caramba, que coisa tão diferente vem aí. Aí reunimos alguns orientandos, que chamava de mestrado, doutorado, que eu estava começando a orientar, e os do professor Lito, assim, meu colega, e criamos, no fundo foi um grupo de discussão, e depois isso virou um grupo de pesquisa, e enfim, foi um projeto de pensar há 30 anos o futuro. E a pergunta é, esse futuro que a gente imaginava chegou? Em parte sim, em parte não. O que chegou foram todas as ideias que a gente discutia há tempos, que poderíamos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora, de múltiplas formas, o aluno seguindo alguns itinerários assim mais personalizados, aprender de forma ativa, usar as tecnologias, tudo isso, modelos híbridos que a gente falava semipresenciais na época, ou à distância, que hoje chamamos online. Mas, na verdade, tudo isso está no discurso, está hoje, assim, em algumas escolas, está nas revistas, nas publicações, mas na prática cultural ainda há um gap, e principalmente na escola pública como um todo, assim, no Brasil como um todo, porque também não podemos generalizar, ainda temos muitas assim, desigualdades, defasagens, e na verdade agora temos uma pressão muito maior por essa transformação, porque a sociedade vê que sem essa educação empreendedora, criativa, que o aluno saiba resolver problemas e voltada para o mundo real, a gente está preparando assim como se fosse para, enfim, a gente não está preparando para esse presente e futuro. Essa é a realidade. Entendi. Professor, a Escola do Futuro hoje no Brasil é para quem? Bom, as escolas, nós temos escolas progressistas, escolas assim bem interessantes para todos, mas principalmente as que estão assim mais avançados. Normalmente são grupos privados que podem trabalhar, sei lá, com escolas bilíngues, com escolas por projetos, que pagam professores tempo integral. Então, eu diria que há um predomínio de escolas para classe média alta. Estamos começando a ter alguns modelos de escolas híbridas e interessantes também para
para um setor que pode pagar menos, e temos escolas públicas, sistemas públicos que estão avançando, estão fazendo coisas bastante interessantes. Então, há escolas que nós temos de todos os níveis, mas a grande questão é a maioria está se aproveitando de toda essa proposta, eu diria, ainda não. Perfeito. Professor, existe uma pedagogia específica, uma pedagogia nova para esse nível de ensino, para essa nova escola, ou ela continua sendo a mesma, a velha pedagogia de antigamente? A gente pode imaginar, por exemplo, se as discussões acerca de Paulo Freire têm alguma influência ou podem ser e devem ser aproveitadas com esse novo ferramental pedagógico. Olha, as questões fundamentais da educação, há muito tempo que os grandes teóricos e educadores já nos disseram como é. Então, desde, sei lá, Dewey, no fim do século XIX, começo do século XX, aprender pela experiência, uma escola que experimenta e que depois, escola, enfim, origem da escola nova, aí depois você vem, sei lá, Freinet e tantos outros, Montessori com crianças, até chegar a Paulo Freire, todos. Eu estudo muito Rogers, aquele Carl Rogers que nos trabalhava de educação, assim, em ambientes de liberdade, quer dizer, você não educa se não em relações de confiança. Então, são muitos autores que pensaram a escola com esta visão que eu chamaria utópica. Utópica porque no cotidiano não acontece, mas na reflexão acontece em algumas práticas. O que hoje temos pouco de a mais é que colocamos todo esse mundo digital que avançou tanto, as competências digitais, como possibilidade de fazer isso de uma forma um pouco mais ampla, não os princípios, mas as práticas. Então, nesse período, pudemos ver que alguns, os que puderam estar conectados, eles se você tem um professor empreendedor, se você tem alguém que está trabalhando, por exemplo, com projetos, você pode fazer isso também no online. Não é assim a mesma, talvez, assim, não é exatamente a mesma circunstância de quando você está estamos todos juntos fisicamente, mas dá para fazer a maior parte dos processos online. E isso é talvez o que estamos acrescentando àqueles princípios, a ideia da flexibilidade, da mobilidade, assim, de poder acompanhar cada aluno de uma forma um pouquinho diferente, aprender assim com alguns pilares que sempre foram básicos, mas usando todas essas possibilidades que hoje temos. Uma é que cada aluno cresce em autonomia fazendo escolhas, então significa que ele pode aprender dentro do seu ritmo, mas antes fazia isso numa sala de aula, hoje pode aprender em sala de aula, em casa, onde ele quiser, também dentro do seu ritmo. Aprender entre pares, aprender por projetos, o segundo pilar. Isso pode aprender quando está junto na escola, quando está numa plataforma online, ele pode aprender em vários ambientes. Essa é a diferença, aprender também através de projetos reais. É lógico que isso aí, você pode fazer um modelo híbrido de como fazer isso. Envolvimento com projeto real, você tem que ir a campo, tem que conversar com pessoas, tem que trazer o mundo real para a escola, mas depois você pode desenvolver uma parte do projeto online. E outra das dimensões é a da tutoria, mentoria. Você pode orientar o aluno quando ele está fisicamente com você, pode orientá-lo online, pode orientar a mentoria, assim, um projeto mais amplo de forma híbrida, presencial ou online. É isso que eu diria que é essa camada que é forte hoje, de possibilidades que agrega um valor na forma de fazer que antes nós não tínhamos
tantas possibilidades. O remoto, o distante era distante. Hoje estamos, neste momento, descobrindo a quantidade de possibilidades de estarmos em tempo real, dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas conversando. E isso é algo que antes, tecnicamente, não era possível, a conversa entre tantos. Era possível um falando para muitos, um pequeno grupo falando para muitos. A ideia da coparticipação, coautoria, ela a remixar todas as possibilidades de várias formas. Eu diria que é uma camada que agregamos a esses princípios que foram fortes, e foram fortes sempre entre os grandes educadores. Essa dimensão humana que sempre eles pregaram, ela continua cada vez mais importante. Desenvolver as competências humanas básicas é cada vez mais necessário. Aprender a conviver, ser resiliente, ser criativo, mas fazendo isso com as possibilidades que hoje temos. Aqueles que temos, porque não são possibilidades iguais para todos. E aí vem o outro lado da equação, que está atrás da tua pergunta. Isso é para todos? Tudo isso que estou falando ainda não é para todos. Eu vi professores de rede pública que mandavam as orientações no papel, o pai ia buscar, enfim, tivemos que fazer muitas adaptações às realidades locais que não são iguais em todo lugar, infelizmente. Certo. Professor, então, considerando as dificuldades atuais que a pandemia nos trouxe, e a dificuldade complementar de que alguns alunos, essas pessoas, não todas, né, como o senhor citou, que não têm acesso nem condições de utilizar essas tecnologias, na medida em que a gente percebe que essas aulas híbridas têm acontecido de alguma forma, ou essas aulas online, não presenciais, seria somente uma questão de treino e de adaptação ao ferramental novo, ou existe algo mais por trás disso? A falta do contato, a falta da presença de um professor, continua sendo, acho que, uma vertente da maior importância na questão educacional, não? Bom, a escola, eu vou separar um pouco esta questão primeiro, quando estamos falando de educar crianças e educar pessoas ao longo da vida. Então, quando estamos falando de crianças pequenas, nas primeiras fases de vida, educação infantil, ensino fundamental 1, até 2, vamos dizer assim, o predomínio é da presença física, é do contato, de estar juntos, aprendendo, embora você possa fazer também fora da escola, mas se você tiver uma escola, principalmente em tempo integral, que seria ideal, uma escola que você está com tempos para estudar também sozinho, para estudar em grupo, para trabalhar, para desenvolver atividades em diversos espaços, na biblioteca, no pátio, você pode... Isso faz muito sentido. Então, para criança pequena, eu não estou defendendo o online. O online é um complemento. Estamos falando assim de uma emergência, como está acontecendo agora, ou assim, momentos em que você está misturando. Enquanto estão juntos, você faz determinadas pesquisas, faz determinadas situações pontuais. Então, para crianças pequenas, fundamental é a presença física, aprender a conviver, estar juntos. Agora, à medida que a criança vai crescendo em idade, aí temos que redesenhar, e aí sim, escolas muito mais, com modelos mais flexíveis, com currículos assim, um pouco mais adaptados às necessidades de cada aluno, e esses modelos que não são industriais, esses nos custam, são complexos, e à medida que vamos avançando para o ensino superior, e enfim, a pós-graduação e a educação depois
continuado ao longo da vida, aí sim que temos que redesenhar tudo quase do zero. Aí realmente aquela escola que nos obriga a ir todo dia para aprender com o professor PowerPoint não faz o menor sentido. Então, eu estou falando assim de uma escola que tem que se redesenhar, e por isso a palavra redesenhar significa entre todos, como uma escola que trabalha essa ideia de comunidades de aprendizagem. Comunidade significa onde não há só um grupinho só que ensina de cima para baixo, mas onde todos aprendemos com algumas mediações de algumas pessoas mais experientes, em modelos bem mais adaptados às necessidades de cada um. Então, isso são modelos muito complexos que ainda estamos começando a experimentar. Então, eu queria dizer isso, que eu não estou defendendo o totalmente online, nem o totalmente presencial. Para crianças será o presencial, com alguns momentos online, e aos poucos, por exemplo, no ensino médio, você vai ter modelos já muito mais híbridos, vai ter alguns percursos e algumas formas de fazer que serão um pouco diferentes dessa escola que ainda estamos fazendo hoje, o ensino médio cheio de matérias e muito tudo igual para todos, e o ensino superior é que eu creio que vai sair desta crise assim com uma necessidade de redefinir-se muito grande, porque muitos alunos, isso com depoimentos, pesquisas, muitos alunos disseram, puxa, mas para que tudo que eu fazia antes numa sala de aula, eu posso fazer online, então por que eu tenho que ir numa sala de aula e eu estou pagando um professor para que me explique algo que ele poderia explicar online? Então, o redesenho desses modelos, sim, para ir ao presencial tem que haver realmente um plus, algo muito mais interessante, mais importante do que eu posso fazer assim numa plataforma como a Zoom ou qualquer plataforma Meet ou qualquer dessas e que reúne pessoas. Então, se é só para reunir-nos, só para ouvir um professor, vamos fazê-lo online. Se é para fazer uma discussão mais ampla, questionamentos, aplicações, reflexões um pouco mais profundas, experimentações, aí sim podemos misturar espaços e tempos. Ok, entendi. Mas, professor, tem alguma escola, o senhor conhece alguma escola hoje em dia que já misture essas coisas, que já proporcione esse hibridismo, que já facilite esse tipo de interação online e presencial, ou ainda é só projeto? Olha, as escolas aqui no Brasil ainda são muito presenciais. E tem a questão de legislação, tem uma questão de cultura dos pais, tem a questão também que a escola na educação básica, ela serve também para os pais, então não é só para as crianças, os pais também têm os tempos de trabalho, enfim, ela tem uma série de funções que não são só pedagógicas, então ela é conveniente em muitos sentidos que seja presencial. Do ponto de vista assim da lógica pedagógica, ela pode ser muito mais flexível. Do ponto de vista assim da lógica um pouco da vida moderna das cidades, ela tem um forte componente presencial por conveniência. E eu quero colocar isso para que não juntemos as coisas todas no mesmo balaio. Agora, nós temos tido, acompanhado, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas escolas que são muito menos presenciais, algumas com maior sucesso, outras não, porque às vezes eles acham que tudo no online se resolve e com criança isso não é viável. Mas quando eu falo do online, por exemplo, eu coloco os exemplos das escolas que são públicas, Charter, Summit, que não sei se você
visitou, o Volmer conhece, que estão na Califórnia, estão lá no estado de Washington, e depois tem parcerias em vários lugares nos Estados Unidos. Tem a High Tech High, em que o que estou falando, o currículo, uma parte do currículo, o aluno, ele vai fazendo assim, no computador, num tablet. Então, essa parte mais individual, ele vai fazendo no seu ritmo, com plataformas adaptativas. Normalmente ele faz dentro da escola, porque ele tem tempo integral. Então, por que vai ficar em casa se ele fica de manhã e tarde na escola? Então, ele tem horários em que ele está pesquisando e está fazendo exercício, está fazendo pesquisa e assistindo vídeos e fazendo análises dentro do seu ritmo. Isso é online, e o colega está fazendo outras atividades online, mas são diferentes das dele, num outro ritmo, e o aluno vai se avaliando quando acha que é conveniente. E depois tem o trabalho por projetos. Então, os professores desenham e negociam com os alunos alguns grandes temas que são interdisciplinares, e eles são realizados em projetos. Então, por que a escola, nesse sentido, é híbrida? É híbrida não porque o aluno fica em casa e depois ele vai para a escola. Ele fica um tempo suficientemente amplo na escola, fica tempo integral, como a maior parte das escolas no mundo inteiro são, só aqui que fazemos escolas de 3 turnos, para que ele tenha tempo de estudar sozinho, de pesquisar, de fazer toda uma série de atividades sozinho, atividades de grupo. E neste caso, por exemplo, da Summit, que eu citei, eles têm na sexta-feira todos os processos de mentoria. Eles se reúnem com um professor que é responsável por ele, para avaliar o andamento dele em tudo, assim, no projeto pessoal, no projeto futuro que esse aluno tem, para onde que ele quer ir, que tipo de profissional ele pretende ser, à medida que ele se aproxima do ensino médio, isso vai ficando mais forte, e adapta o currículo a esse tipo de escolha que o aluno tem nesse momento. Então, é uma escola bastante complexa, que tem o online, mas é um online inteligente e adaptado a cada aluno, tem a aprendizagem de grupo e tem a mentoria. E eles têm 2 semanas, cada semestre, em que eles vão desenvolver esses projetos pessoais fora. Então, sem nenhum professor de lá acompanhar, através de parcerias com organizações da sociedade. Então, você vai trabalhar mais com música. Então, você tem parcerias nessa escola onde você vai desenvolver sua habilidade musical em uma escola de música, ou sei lá, em uma instituição que esteja ligada a esses interesses. Se você gosta sei lá, de teatro, você vai fazer alguma imersão em alguma escola de teatro e traz essa experiência depois para a escola, e tudo isso é debatido, analisado, enfim, é trabalhado. São escolas muito, muito interessantes. Então, a ideia do híbrido na educação básica, para mim, estaria ligado a aumentar o tempo, realmente para um tempo integral, que os alunos fiquem fazendo o híbrido. Está assim, nesses modelos entre o individual, o grupal e o mentorial, vamos dizer assim, entre o presencial e online, mas pode ser nos vários espaços dentro da escola. E aquilo que falta, por exemplo, hoje, muitas escolas de ensino médio, que nesse novo currículo de ensino médio, muitas escolas não terão todas os itinerários para atender a todos os alunos. Isso pode ser feito online, pode ser feito com cursos online, pode ser feito com MOOCs ou acesso a plataformas que oferecem atividades, cursos, certificados, nanocursos, etc., que sejam adaptados a esse nível do ensino médio dos alunos. Então, esse redesenho nós ainda não temos aqui no Brasil dessa forma
tão ampla. Mas é para aí que nós temos que ir. Perfeito. Professor, a Revolução 4.0 já nos engoliu. Ela chegou e está aí causando uma série de alterações nas relações de trabalho, familiares, educacionais, enfim. Toda essa tecnologia, essa parafernália que chegou, veio provocar realmente alterações consideráveis. E a educação, ela consegue acompanhar isso? É uma função do Estado intervir? É possível a parceria público-privada, um hibridismo no investimento para resgatar essa questão? Olha, a educação ela tem que acompanhar o mundo não é igual ao que era quando eu era pequeno. A escola que eu tive foi uma escola muito conteudista, eu era um bom aluno porque obedecia aos professores, mas não tive aulas de criatividade, empreendedorismo, os projetos eram... Alguns foram até interessantes, mas em geral era uma escola muito assim da obediência. Hoje essa escola não faz muito sentido assim. A ênfase em valores sim faz sentido, mas é um mundo muito, primeiro, complexo, muito disruptivo e ao mesmo tempo muito fluido, e temos que, assim, a escola tem que ir preparando, dando assim as competências básicas e ao mesmo tempo para você ir aprendendo a lidar com imprevisibilidade, com aprendizagens novas, rápidas, adaptar-se a novos contextos, novas profissões ou novas oportunidades. Então, isso aí, ela exige um esforço enorme de todos. O ideal é, como alguns países, realmente tem uma boa educação pública que predomina, né, pelo menos na educação básica, assim, Finlândia, em outros, mas nós somos um país tão complexo e estamos em uma situação assim para adaptar-se a esta nova realidade. Nós temos que fazer um esforço tão gigantesco que precisamos, primeiro, de políticas públicas consistentes, não de governo, mas de Estado, significa algo que permanece ao longo dos governos, que é todas as grandes diretrizes políticas, e precisamos do apoio também da iniciativa privada assim, aliada assim, ao Estado. É uma concessão, quer dizer, a educação é um direito do cidadão, um direito de todos, ter acesso a todo esse mundo digital não é um luxo, ela hoje também é um direito essencial, assim como uma escola tem que ter, sei lá, carteira, sala de aula, biblioteca, tem que ter banheiro, tudo isso, tem que ter também Wi-Fi, banda larga e laboratórios maker e tudo isso que eu sei que ainda é um sonho para a grande maioria das escolas. Então, as parcerias são necessárias, mas o investimento público e principalmente chamadas políticas de continuidade, elas são fundamentais. Eu lembro de ter, numa conversa de uns 3 ou 4 anos atrás, com a secretária de Educação da cidade grande de Helsinki, não era de toda a Finlândia, que esteve aqui no Instituto Singularidades, a Mary Jo, tem um nome assim parecido com esse. E ela me falava, a gente na Finlândia demorou 30 anos para esse modelo que agora todo mundo, Finlândia, trabalhar por fenômenos, ir saindo do modelo disciplinar, por isso. Ele disse, foi um processo de enorme persistência e de negociação com os políticos para que não mudassem o projeto básico, enfim, num país pequeno de 12 milhões de habitantes. Então, nós sabemos o quanto nos falta para termos uma política pública coerente, contínua, que o grande problema nosso é a descontinuidade. Cada governante quer deixar suas marcas, muda-se até o nome de projetos, tanto na área de educação como em outros. Isso é uma espécie de quase
chamaria de algo cultural que nos atrapalha muito, a ideia de sempre reinventar-nos, parece que começamos do zero, de descontinuar projetos, é o pior que podemos fazer nesse momento para chegar aonde queremos. Quer dizer, temos que aproveitar o bom que há e fazer negociações amplas para que tudo isso que estamos falando vire do discurso prática real. Então, a formação docente valorizada de verdade, mas eles aprendendo de forma ativa e com experiências práticas em laboratórios tipo escolas, onde eles vão atuar nessas escolas novas, senão nós vamos ficar... Não adianta fazer estágio, um estudante que vai trabalhar na escola, que ele faz estágio numa escola retrógrada, e ele vai aprender a forma retrógrada de fazer. Ele tem que aprender modelos interessantes, experiências interessantes, para poder, de forma interessante, para poder propor isso. Então, ele tem que ser valorizado, enfim, tudo. São muitos desafios, e não só para a educação básica, mas também na superior, enfim, para a educação das pessoas, para uma vida longa, para aprender a ter uma vida, quando assim, uma possibilidade de recolocar-se, reinventar-se, pouco como eu fui me reinventando, sei lá, faz já quase uns... Faz uns 10 anos, mais de 10 anos que eu trabalho por minha conta. A ideia de empreender, eu trabalho com cursos online, trabalho muito online, mas foi uma decisão um pouco já planejada de sair um pouco dos modelos assim de organizacionais onde eu trabalhei, agradeço muito e aprendi muito e etc, para modelos de empreender, de adaptar-me a trabalhar com grupos. Então, a mesma coisa, educar as pessoas para ter uma vida longa e mais realizada, trabalhar projeto de vida das pessoas, enfim, uma série de questões que são amplas, né? Aprender a envelhecer, dizer às pessoas como ter uma velhice assim, em que eles empreendam e eles se realizem apesar das deficiências físicas que aumentam. Tem muitos campos novos hoje de oportunidades a educação é a área de maior possibilidade de empreender, de investir, porque toda ela tem que ser repensada, reinventada, com inúmeras possibilidades de transformar tudo. Então, na verdade, é a área de maior possibilidade, assim, eu diria, de empregabilidade alta, assim. Não te ouço, está teu microfone. Então, na sua visão, que me pareceu bem realista, existe uma ponta de otimismo para a educação. Temos um futuro pela frente, é isso? Podemos investir e devemos? Temos que investir, temos o futuro, quer dizer, eu já tenho menos futuro, porque eu tenho 74 anos, eu sei que meu tempo não é muito longo, mas eu tenho essa visão, digamos, enquanto eu puder e tiver uma saúde mental primeiro e também física, eu vou procurar aprender, quer dizer, porque eu gosto de aprender, então é algo que desenvolvi assim como a aprendizagem talvez que o maior que eu tive foi essa ideia de que o pesquisar, o buscar, o aprender com pessoas, o aprender a investigar, a resolver problemas e aprender dessa forma ampla, 360 graus, em todas as dimensões, isso é fascinante, é ótimo e me acompanha ao longo da vida. Então, trabalhar isso como proposta para os demais, que os demais percebam esse valor da aprendizagem, ele é básico. Quanto antes uma criança percebe que o aprender é gostoso, prazeroso e que pode ser muito útil para ele, para ser uma pessoa mais realizada, porque tem a outra dimensão que a gente não pode esquecer e que às vezes com tanta tecnologia e tanto foco um pouco no modelos híbridos esquecemos, é que
você aprende de verdade quando você põe em prática o que você aprende, quando você não separa uma aprendizagem teórica, aprende uma coisa aqui e você vive um mundo depois completamente prático. Quando você vai unindo aprendizagem e valores, quando você se torna uma pessoa eh, que vai evoluindo, quando você vai se humanizando, você vai convivendo melhor com você e com os outros, quando você mantém uma relação relativamente de bem-estar ao longo da vida, você vai tendo dificuldades, mas você vai lidando com elas melhor. Essa aprendizagem é que a gente precisa trazer desde a base, não a aprendizagem só de coisa, mas a aprendizagem do que vale, do que tem significado. E esse projeto de ver a vida com significado é o fundamental. Se você vai fazer isso no espaço físico, no digital, isso são formas de misturar, convenientes, mas o básico da educação é uma relação humana com pessoas interessantes e pessoas assim evoluídas. A educação precisa de pessoas muito interessantes e pessoas que também mostrem dizer, caramba, eu quero ser um pouco como esse professor, ou esse, cara, que pessoa tão interessante, ele conhece e ao mesmo tempo orienta e ele vive, não só porque eu também conheço e convivi, talvez na USP foi um pouco uma das minhas frustrações em alguns momentos, era ver como conviver com pessoas tão esclarecidas intelectualmente, com tantos pós-doutorado em muitas áreas, em muitas universidades, e que às vezes do ponto de vista humano, para conviver, para fazer uma reunião, para trabalhar um projeto, era uma tremenda dificuldade, porque não havia esse mesmo desenvolvimento humano, de valores, do que o intelectual. Então, trabalhar essas dimensões hoje, juntas, é a única. Quando você fala de otimismo, eu tenho que ser otimista, porque se queremos e trabalhamos com a educação em todas essas dimensões, somos nós os educadores que um pouco os mediadores, os responsáveis para que tudo isso possa dar certo. Nunca vai ser perfeito, nunca teremos uma escola ideal, porque as pessoas não são ideais. A escola não é prédio, a escola são pessoas. Mas quantas mais pessoas interessantes e engajadas estejam na educação, melhor será a escola, melhor será o modelo. Quando os gestores também tiverem essa visão humanista e não só econômica, melhor será o modelo. Então, ela tem que sustentar a escola, tem que ter toda no caso principalmente da privada, mas também a pública tem custo, mas a escola é serviço, a escola é direito, a escola ela é relação, a escola não é prédio, nem é só, não é empresa, o fundamental da escola é pessoas aprendendo juntas, com outras um pouco mais experientes. E isso você faz, às vezes, com um professor, como fazia nas escolas rurais, às vezes um professor lá que trabalha com multisseriados, alunos de várias séries, de vários anos, ou você faz com escolas extremamente complexas, mas são pessoas evoluídas. Então, se nós não temos investimento no desenvolvimento humano na docência, nossas escolas serão muito bonitas na teoria, mas não na prática. Então, meu otimismo está nesta ênfase e a dificuldade, ao mesmo tempo, de fazer isso é que a escola, ela também é um reflexo da vida. O ser humano é muito complexo, é muito atrasado e é muito complicado. Ele não resolve facilmente seus problemas existenciais. Então, por isso que é tão difícil educar, porque muitos pais, eles também não evoluíram como deviam, muitos docentes e gestores também, eles são evoluídos em algumas coisas e em outras não. Então, é por isso que custa termos uma escola realmente tão avançada, porque nossos modelos de vida, de prática e mentais, eles são um pouquinho contraditórios, eles estão um pouquinho aquém do que nós imaginamos. Excelente, professor. Muitíssimo obrigado
pelas suas explicações bastante coerentes, a assertividade de suas colocações realmente foi muito importante. Eu gostaria de poder contar com o senhor para novas e possíveis ocasiões e ter novas conversas, novos bate-papos a respeito disso. Quando vocês quiserem, esta aqui foi uma pequena síntese de um tema complexo que cada vez que você o aborda, olha alguns dos aspectos. Mas quem gosta de educação, quem gosta assim, ele sente um pouco a dor, a dor de ver que quanto nos falta e a gente às vezes desanima, olha, meu Deus, quanto nos falta para chegar a isso, mas ao mesmo tempo esse é o nosso desafio de não desesperançar-nos e fazer o possível para que ao nosso redor, com aqueles com os que convivemos, consigamos assim fazer uma ação juntos, dar-nos apoio para fazer esses avanços que são necessários. Eu sei que boa parte do que eu digo, ele é um pouco utópico, está longe, mas a mesma coisa aconteceu com os nossos mestres, eles deviam ter uma visão de, gostariam que todo mundo, que os alunos da época, quando eu era criança, jovem, também fôssemos muito mais, aprendêssemos mais e tal, e na verdade a gente aprende muito com qualquer sistema, mesmo com aula expositiva, você pode aprender, nós aprendemos com aula expositiva, mas não vale a pena hoje investirmos dessa forma, você pode aprender melhor com envolvimento, com a aprendizagem ativa e reflexiva. Tem que aprender a fazer e refletir, tornar visível esse processo e tentar fazer o melhor possível em cada momento. É um país maravilhoso, assim, o qual eu estou aqui no Brasil, muito interessante, tem muitas experiências acontecendo de forma assim, incrível. Eu acho esse país muito rico e, ao mesmo tempo, ele é complicadíssimo, porque está enquanto estamos desenvolvendo assim, projetos e gente às vezes simples em lugares pequenos adaptando-se assim à realidade, mandando por WhatsApp tarefas, recebendo professores assim que eu lembro no interior muitas vezes nomearam alunos como monitores nesse período remoto e enviavam pelo WhatsApp, assim faziam uma espécie de grupos para que, e com monitores que eram alguns alunos para que chegassem as atividades para todos e para que ninguém se perdesse. Então, quando digo, são experiências assim na pobreza ou na nossa dificuldade de professores que tentam fazer o melhor possível usando esses recursos. Ao mesmo tempo, temos muitos que estão desanimados, que trabalham em 2, 3 lugares, já não estão tocando um pouco a vida, o barco. A gente sabe que não temos a mesma proatividade em todos, mas, fundamentalmente, quem é educador, ele sente o gosto, o prazer e um pouco assim uma necessidade interna de aprender e ajudar aqueles que entram em contato para fazer o melhor trabalho possível para que eles se transformem suas vidas, e enquanto pensamos em transformar as vidas dos demais, vamos transformando a nossa juntos também. É uma interaprendizagem que ela é fascinante. E aí, sim, vale a pena trabalhar com essa dimensão um pouco mais da esperança, porque a transformação, pelo menos a nossa e dos que estão ao nosso lado, é possível. Tá certo, professor José Moran. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria realmente de agradecê-lo muito por isso. Obrigado. Né? E vamos contar para uma próxima com novas ideias e ampliar um pouco esse debate junto aos nossos espectadores. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição de vocês. Um bom trabalho agora aqui na volta às aulas. Boa tarde, até a próxima.